que ela estava tirando daquele rio a maldição da geração dela. Ela estava tirando do rio aquele que ia ser um libertador, mas ia afundar a geração dela. Ela afundava aquele moleque. Ela não ia tirar ele, ela ia afundar. Mas ela não sabia, fazia parte do plano de Deus, fazia parte do projeto de Deus, e ela tira e cuida dele. Aquilo ali, querido, presta atenção, era uma trama de Deus. O que Deus estava fazendo com Moisés era um projeto que estava oculto nas regiões celestiais e que foi revelado a ele naqueles dias. Deus, ele trama, ele revela, ele traz à existência coisas que não existem, de acordo com a geração, para homens e mulheres que o diabo tenta tateando, minar. Foi assim com ele, foi assim com Jesus e com tantos outros. Então Deus tem projetos para Moisés, tinha projetos para Davi, tinha projetos para Daniel, tinha projetos para tantos outros. Será que não tem na minha e na tua vida? Pastor, Deus não me revelou nada ainda. Deus tem mistérios ocultos para os dias de hoje, querido. Presta atenção. E esses mistérios não estão na internet, não estão no Discovery, não estão nas revistas, nos jornais. Muitas vezes você não encontra nem na palavra de Deus esses mistérios. Ele revela no seu Espírito aos seus santos. Os santos de Deus recebem esses mistérios. E nos dias de hoje, Deus quer trazer uma geração que acorde, que saia, que tire o véu e que saia da religiosidade e entre numa dimensão de conquista dessa geração, dessa nação, dos pais, da cidade, dos estados. Você é escolhido de Deus para fazer isso nos dias de hoje. Se você entender isso, você sai daqui e come o cérebro do diabo com farinha. Eu preciso que você tenha atenção nessa mensagem de hoje. Por que levantando reis para conquistar essa geração? Presta atenção aqui. Deus levantou os primeiros reis, Adão e Eva. É rei, pastor? É. Porque é um projeto de Deus, você vai entender quando te mostrar ali. Levantou Adão e Eva, mas eles falharam. Eles se venderam com o pecado. Eles não cumpriram o projeto de Deus. Eles se entregaram ao pecado. E Deus não pôde mais, pela desobediência deles, estabelecer o reino de Deus através da vida deles dois. Então, queridos, Deus, Ele quer fazer, mas eu preciso primeiro que você entenda que mistérios ocultos que estão com Deus, que são derramados de acordo com a geração, para homens que Ele escolhe. Ele não escolhe todos. E pode ser que nessa noite, essa mensagem que eu estou ministrando aqui entre no coração de alguns. Mas pode ser que outros saiam daqui falando, não entendi nada. E se você que está aqui, como eu tenho recebido isso de Deus, recebe no coração e fala, eis-me aqui, isso é para mim, pastor. Deus está falando comigo, pastor. Mas eu quero dizer para você que possa, de repente, ouvir e não entender. Busque revelação do Espírito Santo. Ou você pode também dizer, pastor, eu não quero cumprir esse propósito. Isso não é para mim. Mas primeiro eu preciso te mostrar que o apóstolo Paulo, para a geração dele, também tinha mistérios ocultos que Deus revelou a ele. Vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 e 7. Se você tem uma Bíblia, eu prefiro que você, além de ler no PowerPoint, abra e leia. Eu vou ser rápido porque eu tenho alguns textos para ver. Então presta atenção. 1 Coríntios capítulo 2, 6 e 7. Quem achou, diga amém. O texto diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderes desta época, que se conduzem a nada. Verso 7. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, o apóstolo Paulo foi um escolhido que Deus revelou mistérios ocultos na geração dele. Eu olho daqui e vejo uma multidão
mas uma multidão mesmo. Essa pessoa aqui não tem uma multidão. Cada um de vocês, dentro do ventre espiritual de vocês, existe uma multidão de filhos espirituais. Aleluia! O apóstolo Paulo recebeu o mistério na geração dele. Passa aqui. 1 Coríntios 4, 1, aí mesmo, vira a página. Olha o que ele diz. Que os homens, o mundo, os incrédulos, nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Deus tem mistério, querido? Sim ou não? Mas Ele quer revelar para você. Aleluia. Para destravar a mente da igreja dos dias de hoje, que tem andado numa religiosidade morta. Porque o Rio de Janeiro, pastor Felipe, só dentro de um Batã, um local ali do lado de Janeiro, nós estamos com células ali, aleluia, comunidades que foram ocupadas pela polícia militar hoje. Só dentro do Batã tem 57 igrejas, uma comunidade pequenininha, 400 espíritos. Uma bagunça generalizada da igreja não funciona ali. Cidade de Deus é outra comunidade que nós estamos também com células. Eu tenho falado isso, o pastor Ricardo também. Não sei se ele comentou isso aqui. No Rio de Janeiro, mais de 750 favelas, comunidades carentes. 2 comunidades foram ocupadas, na verdade 3. A terceira eu falo depois. 2 que são do lado das igrejas de Deus. Batã, do lado de Realengo, onde nós temos céu. Cidade de Deus, do lado da igreja de Jacarepaguá, onde nós estamos no céu. Eu creio que isso tem a ver com a igreja. Aleluia. Ah, pastor, você é muito... Que é isso? O Rio de Janeiro todo vai ser tomado, porque começou por ali. Aleluia. Também. E digo mais, a primeira comunidade que foi tomada, Morro de Dona Marta, isso tem a ver com minha esposa. Eita agora! Pastora Marta, eu falei, são sinais, eu não deixo passar nada desapercebido. Estamos no caminho certo. Então, precisamos ter olhos para ver, precisamos receber a revelação do Espírito. Deus dá sinais, querido. Deus, Ele tem sinais para os dias de hoje. O apóstolo Paulo diz que mistérios de Deus foram revelados a ele. Por que não vai ser para mim e para você nos dias de hoje? Passa aqui. Por que Jesus falava em parábola? Mateus 13:13. Por isso lhe falou, por isso lhe falo por parábolas. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Passa o próximo. Marcos 4, 10 e 11. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Por que será que Jesus falava por parábola? Porque ele não queria que todos soubessem.